Mas olha só, força, olha só. Olá, você está no canal Conexão Direta. É possível aumentar a potência dessas bombas de máquina de lavar roupa? Será possível aumentar a vazão de água que essas bombinhas mandam? Se você quiser descobrir, fique comigo. Vamos fazer junto um teste aqui, uma alteração na parte hidrodinâmica dessa máquina e ver se realmente é possível nós aumentarmos a capacidade de vazão dessas bombinhas. Antes de continuar o vídeo, verifique se você já está inscrito aqui no canal Conexão Direta. Se não, você está perdendo tempo, meu amigo. Clique no botão vermelho em inscrever-se. Logo em seguida, clique no sininho que vai aparecer e ative todas as notificações. Agora, toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado e poderá assistir em primeira mão. Tenho mais de 100 vídeos gravados aqui no canal. Dá uma olhadinha nos meus vídeos, que sempre tem uma coisa boa para você. Bom, pessoal, eu tenho aqui duas bombas de máquina de lavar. Elas já são usadas, não são novas. Vou fazer o teste nessas duas bombas. Essas duas bombas, elas são de mesma tensão, elas são de 127 volts e também dissipam uma potência igual, de 32 watts cada uma delas. Então, pessoal, eu fiz uma alteração aqui dentro dessa bomba onde está o rotor, que a tornou duas vezes mais eficiente do que essa outra bomba aqui, ó, que permanece original de fábrica. Bom, eu não estou falando em alteração do ponto de vista de aumentar a potência elétrica dessas bombas, não, de maneira nenhuma. Não estou falando também de maneira nenhuma em diminuição do número de espiras aqui, ó, de espiras de fio de cobre, aonde poderá fazer o motor girar mais rápido. Nada disso. Trata-se de uma pequena alteração aqui dentro, onde qualquer pessoa pode abrir e fazer essa alteração. Estou falando, pessoal, de uma pequena alteração dentro aqui, ó, desta parte da bomba. O resultado será uma bomba que poderá, por exemplo, bombear água com muito mais pressão e para uma altura bem maior. Além disso, uma maior capacidade de bombeamento. Então, pessoal, olha aqui, ó, dentro dessa câmera aqui, ó, dessa bomba que eu não fiz alteração, olha só o tamanho das pás. Elas giram aqui dentro da câmera, onde vocês podem ver que a câmera é bem maior do que essas pás. Então tem um espaço ocioso muito grande. Caberiam pás bem maiores aqui, ó, tá? Sendo mais compridas e até mesmo um pouquinho mais altas, aproveitando todos os espaços dentro da câmera. Então, pessoal, tem aqui, ó, um exemplo que eu fiz, só para mostrar para vocês antes de começar a montar. Olha só, o que eu fiz foi apenas prolongar o tamanho das pás. Olha só, essa parte branca aqui é o tamanho da pá original e eu prolonguei usando outro tipo de material remitado diretamente nas pás. Assim eu aproveitei o máximo possível aqui, ó, do espaço interno aqui, ó, da bomba. Então, quando a água entra pela parte central aqui em contato com as pás em movimento, as pás, por serem maiores, quase encostam aqui, ó, em todas as bordas aqui, ó, toda a borda aqui, ó, todas as paredes laterais e superiores também, porque eu também fiz um pouquinho mais altas. Isso vai provocar uma maior pressão da água aqui dentro, porque toda a água que entra aqui dentro estará em movimento centrífugo, forçando a água contra as paredes laterais da câmara, tentando de alguma forma mandar a água para fora. Quando a ponta da pá estiver passando por aqui, ó, pela saída, a pá vai passar empurrando a água bem próximo aqui, ó, da saída, mais próximo do que se fosse usada essa pá curta. Essa pá aqui mais prolongada vai passar bem mais próximo aqui da saída, ocasionando assim uma maior pressão na saída da água. Entenderam? Então, pessoal, agora vamos para o passo a passo da montagem desse prolongamento dessas pás. Então, pessoal, vejam só, eu tenho aqui, ó, rebites, edição de 3 milímetros de espessura por 6 de comprimento. Essa bomba aqui eu não vou fazer alteração, ela permanece original. Vou fazer essa daqui. Vamos trabalhar nessa bombinha aqui. O que eu vou usar, pessoal? O que é ideal a gente usar para fazer esse prolongamento? Eu estou usando aqui, ó, uma espécie de plástico, que é esse aqui, pessoal, um plástico tipo PVC, mas é mais fino que o PVC. Eu tenho aqui uma chapinha de PVC
de tubo de PVC. Eu já mostrei para vocês aqui no vídeo, vou deixar no link na descrição como é que vocês fazem para derreter um tubo de PVC e fazer uma chapa dessa. Vocês podem fazer com isso daqui, mas também com uma plaquinha mais fina. Não sei como é que se chama esse material. Observe como ele é flexível. Como vamos usar só um pedacinho, olha só um tantinho assim, não precisa ser o PVC mesmo. Esse aqui já não vai dobrar nos cantinhos, olha, é resistente, só quando é comprido ele fica bem mais maleável. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu medi a distância aqui, ó, da câmera, vi que ela tem 5 centímetros de diâmetro, e olha só, esse é o espaço interno da câmera. Estão vendo como tem espaço? Como é que a gente vai fazer, pessoal? Olha só, essas chapinhas aqui a gente vai cortar num quadradinho que seja um pouco mais alto aqui, ó, e também um pouco mais comprido para as laterais. Isso vai preencher totalmente o espaço aqui, ó. Então cada passada aqui, ó, do rotor vai bombear a água com mais eficiência. Então, pessoal, eu vou furar agora bem nessa posição aqui, ó, bem no centro. Então aqui, pessoal, já furei. Vou posicionar agora a chapinha atrás e vou continuar com o furo para poder furar agora a chapinha. Olha agora, pessoal, vou usar um rebite e vou rebitar essa parte aqui que é maior, a cabeça eu vou usar aqui, ó, para dar maior resistência aqui nessa material que é mais frágil. Esse que é mais resistente pode ficar aonde ficará a ponta do rebite, onde ele vai deformar. Certo, pessoal? Então vou fazer a mesma coisa para outras 3 passos, tá bom? Então, pessoal, olha aqui, ó, já rebitei os 4 prolongadores em cada uma das passos com rebite. Observe cada pá de um lado, ó, olha só, para manter o balanceamento correto aqui, ó, do rotor. Vou fazer uma ligação aqui, ó, vou fazer um teste. Pessoal, se estiver pegando os cantinhos, tem que tirar aqui, ó, e fazer cortar as pontinhas. Por exemplo, aqui, ó, se você ver que tá pegando, ó, é só desbastar no esmeril ou com tesoura cortar, porque esse plástico aqui é bem maleável, ele consegue cortar com tesoura. Mesma coisa aqui, ó, nesses cantinhos aqui, ó. Talvez esse limite aqui, ó, esteja muito excessivo, precisa cortar um pouquinho. Eu acabei de voltar do esmeril, pessoal. Dei uma pequena parada aqui, ó, em cima e nos cantinhos. Vou montar aqui, ó, novamente. Bom, agora o que resta a gente fazer é montar ela aqui. Agora é só a gente fechar ela e ir para os testes, tá? E agora vai chegar a hora da verdade. Vamos ver se realmente essa bombinha aqui vai ter mais força. Isso aí, pessoal. Vamos para os testes agora. Teste real para ver se essa nossa modificação aqui surtiu efeito. Então, pessoal, já estou aqui lá de fora, onde eu vou fazer o teste. Tem aqui, ó, um galão de 20 litros. Eu já instalei aqui, ó, o corpo da bombinha nesse reservatório e uma mangueira que vai escoar, e aqui a gente vai ver a intensidade de água que vai sair por aqui, ó. A quantidade de água vai ser projetada para fora dessa mangueira, testando assim os 2 tipos de bomba, a que sofreu adaptação e a original de fábrica, tá? Então, pessoal, os bombos são iguais, né? Então, pessoal, essa aqui é a original, que não sofreu alteração. Ela é idêntica, é só parafusar ali no corpo, ali, ó, que eu já colei ali no reservatório, né? E essa aqui é que eu alterei. Antes, vocês estão notando uma diferença, pessoal? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que eu mostrei fazendo com esse material aqui, ó, um material PVC mais fino, só que, pessoal, ele quebra muito fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui, tem um ponto que tá até trincando. Ali, ó, tá trincando ali, ó. E eu tive que trocar várias vezes, tirar o rebite e colocar e repor essas pazinhas. Então eu abandonei esse daqui, ó, e fiz outro com, lembra que eu citei PVC? Chapa de PVC.
Esse aqui o resultado foi excelente. O PVC ele é mais grosso e mais resistente, tá? Até para arrebitar aqui, ó, arrebita com mais força, não tem perigo de trincar aqui. E notem, eu diminui um pouquinho também o tamanho das pás, né? Olha aqui, ó, estão maiores um pouquinho, mas é porque eu fiz um teste preliminar e vi que a bomba começa a travar, ela não tem tanta força para ter pás maiores. Então, pelo menos olha aqui, ó, ela tem um pouco de ganho para cima aqui, ó, e para as laterais. Então, com certeza devemos ter um pouco mais de ganho com essa alteraçãozinha aqui, tá? Mas para começar, eu vou instalar ali agora essa daqui, que não sofreu alteração, e depois eu vou colocar essa daqui e vamos testar, tá bom? Ó. Então, pessoal, acompanha aqui, ó, o nível da água, tá vendo? Está aqui, ó, tem água aqui, ó, que está acima da bomba, tá bom? Então aqui está cheio, essa é a bomba que não sofreu alteração. Vamos testar. Eu vou ligar aqui na rede elétrica. Olha ali, pessoal. Ela faz essa projeção um pouco acima apenas do limite, e aqui já se escoou toda a água, já eliminou. Agora vamos fazer o teste com a bomba que eu alterei. Pessoal, vocês viram o teste com essa bomba, agora vamos colocar essa daqui. Bom, pessoal, chegou o grande momento, vamos testar agora essa alteração feita. Vou ligar aqui na rede elétrica. E atenção, vai lá. Olha, pessoal, o tamanho. Olha a projeção que a água faz com a água. Imagine isso se eu fosse fazer com um prolongamento de cano bem mais alto, bem mais potente. E esgota-se toda a água rapidinho, pessoal. Então, está aprovado, pessoal, essa alteração. Ela dá mais eficiência, dá mais vazão de água aqui nessa bomba, com esse pequeno adicionamento de mais área ali nas pás do rotor da bombinha. Então, pessoal, agora o teste é um pouco diferente. Eu coloquei ele aqui em outro local e eu engatei uma mangueira aqui, ó, para simular o teste de altura, o quanto cada bomba consegue elevar, tá? Eu estou aqui em mãos alterada, tá? Aqui sofreu alteração, e lá está instalada a original, tá? Já enchi com água até aqui e vou fazer o teste. Vou ligar aqui na rede elétrica. Liguei. Olha lá, está saindo água lá em cima. Parece que está bombeando, estou segurando que está vazando a mangueira. E olha aqui, ó. Sai um pouquinho de água ali em cima sem muita força. Vamos testar agora com essa outra aqui. Bom, continuando aqui, pessoal, agora é a outra bombinha, ó. Essa daqui que eu alterei
Mesmo esquema, olha aqui, ó. Teste de altura, a mangueira na mesma altura, volume de água. Aquela primeira bomba, ela fez uma projeção e a água caiu por aqui, ó. Até fez um buraco aqui na terra, ó. Observe a distância pela altura. Então, o que ela fez? Ela só elevou a água e a água logo caiu. Vamos ver se essa bomba vai projetar água mais longe, indicando o quê? Que venceu a barreira da altura, ainda tem pressão para jorrar água longe. Eu vou fazer um adivinhamento. Vou colocar esse balde aqui, ó, só para ver se ela manda até ali, ó. Aqui está o reservatório. Aqui foi onde nosso primeiro teste jogou a água. Quero ver se a água chega até lá. Vou ligar. Lá, pessoal, não chega no balde, mas olha só a força, olha só, ele chega a essa altura ainda com força, sinal que ele poderia ser mais alto ainda. Porque diminuiu, pessoal, olha aqui, já chegou ao final da água aqui, não tem mais força. Desliguei o sistema aqui, e aqui, ó, nossa potente aqui, ó, conseguiu vencer o desafio. Ela ficou melhor do que uma bomba original. Ela trabalha com a mesma tensão elétrica, com a mesma potência elétrica, mas ela tem o diferencial de ter mais pressão na saída. Ela venceu a barreira da altura e ainda projetou a água para frente, senão que ela poderia ter até uma coluna, podia ter vencido uma coluna de água maior e com pressão ainda. Pessoal, meu trabalho é fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam aqui no canal Conexão Direta, ative as notificações para receber aviso de novos vídeos, deixa um like. Se vocês quiserem, podem também contribuir com o canal. Com R$ 2,99 ao mês, vocês vão estar ajudando aqui o canal Conexão Direta a trazer sempre novas novidades, novos equipamentos aqui para o canal. Eu agradeço a audiência de todos. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.